Bem, bom dia, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês são as pessoas assim, maravilhosas. Eu estava esperando realmente por você para a gente poder começar, tá? Espero que estejam todos bem, apesar de estar atrás da máscara, mas Gilvan, saúde. Gente, na aula passada, nós estávamos concluindo a aula com. Deixa eu identificar esse idioma aqui. Latim. Nós estávamos concluindo a aula com o verbo S. Né? Como eu disse a vocês em dado instante, o verbo S é o verbo ser estar. Tá? E para que nós estamos esse verbo S? Já já nós vamos ver essa realidade. Tá? Sum, es, est. Sumus, estes, sunt. Então, esse está sendo apresentado para nós, por quê? Porque nós vamos trabalhar com a ideia de sujeito e predicativo do sujeito, tá? Então, assim, eu tenho o verbo S, né? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Olha, sou, és, é, somos, sois e são, tá? Ou então, estou, estais, está, estamos, estais, estão, tá? Gente, uma frasinha assim, tá? Brasília Est, tá? Preste atenção. O que é que eu tenho nesta frase? Brasília, terra Est, né? Brasil é um país. O detalhe é o seguinte, assim como nós aprendemos em português, né? Quando eu digo, por exemplo, Brasil é um país, colocar aqui o raciocínio escrito à mão, tá? Eu tenho aqui, imaginemos, Brasil é um país, tá? O que é que nós sabemos? Nós vamos entender, assim, se for o caso de não entender, pode dizer, tá? Eu tenho Brasil, Brasil é um sujeito, tá? O que é um sujeito? Sujeito é tudo aquilo do qual se declara alguma coisa, tá? E você sabe que isso aqui é um predicado. É um predicado envolvido por um verbo de ligação, tá? O verbo de ligação, no caso, é o verbo ser, que está na terceira pessoa do singular, tá? Verbo de ligação, tá? Aí a pergunta é: qual é a função de um verbo de ligação? A função do verbo de ligação é ligar o sujeito, que no caso aqui é o Brasil, ao seu predicativo. Predicativo é a qualidade que nós vamos dar ao sujeito, tá? Então, quando eu tenho o verbo de ligação, Brasil ele é o quê? Ele é um país. Então, isto aqui, ser um país, é o predicativo, tá? Predicativo do sujeito é um adjetivo atribuído ao sujeito. Ora, eu estou trabalhando com essa ideia, Brasília terrestre, tá? Para observar que, primeira coisa, em latim, nós não vamos ter a ordem, obrigatoriamente não existe a ordem que existe no português. No português, eu tenho sujeito, tá? Verbo e predicativo, no caso, ou predicado, independente se o verbo é de ligação ou se ele não for de ligação, tá? Então, no Brasil, eu digo, né? Brasília es terra, né? Assim, colocando a mesma ordem. Mas se eu quiser colocar essa mesma frase em uma ordem qualquer, eu posso fazê-lo, tá? Eu posso dizer Brasília terra, tá? Eu posso dizer isso? Posso.
Por quê? Porque no latim não me interessa essa ordem do português. No latim me interessa, tá? No latim o que vai me interessar é a terminação, né? É a letrinha final, é a desinência final de cada palavra, tá? Então, quando eu digo Brasília, terra, terra est, eu posso dizer este Brasília, terra, terra est Brasília. Estou dizendo exatamente a mesma coisa, eu estou dizendo a frase que vocês veem aqui em cima, tranquilo? O detalhe é, nós vamos ter também... Cadê? Deixa eu só pegar aqui que eu acabei me perdendo um pouquinho, tá? Nós vamos ter também o seguinte, os verbos em latim, né? E eu estou colocando duas coisas. A minha primeira situação é essa, é o verbo S, que você não chamará de verbo S, você vai chamar de verbo sum, porque no latim, bem como no grego e em outras línguas, tá? Você chama o verbo não pelo infinitivo, tá? Mas pela primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, o meu verbo S, você vai chamá-lo de verbo sum, tá? Outra coisa, os verbos em latim, amare, eu vou amar, aí eu quero que vocês tenham cuidado, gente, com uma coisa, tá? É uma estratégia, que não é regra, uma estratégia que eu, Edvan, enquanto aluno de latim, eu usava, tá? E qual é a minha estratégia? É isso aqui que vocês estão vendo, tá? Eu usava, em geral, a caneta azul, a caneta vermelha e o lápis, tá? E sempre destacava o radical da palavra em relação à desinência. Por quê? Porque no latim, a primeira conjugação verbal, aí eu vou colocar para vocês exatamente essa ideia, tá? Ela termina em are. Diferente do português, eu vou ter 4 conjugações verbais em latim. Em português, nós temos a conjugação verbal terminada em AR, em ER e em IR, tá? Em latim, não. Em latim, não tem 4 conjugações verbais e hoje, em particular, nos interessa trabalhar com o presente do indicativo. Não sou louco de jogar uma gama de verbos aqui. No momento, nós só vamos ter, no máximo, 50 minutos de estudo, tá? Do presente do indicativo. No presente do indicativo, tá? Nós vamos ter... deixa eu pegar aqui, só um minutinho, pronto. O, as, AT, mus, is e nt. Gente, preste atenção. Isto aqui são as desinências. Cadê? Só um instante. Minutinho. Pronto. O que é isso aqui? Gente, isso aqui são as desinências. Eu pego o verbo amare. O verbo amare termina em ARE. Você destaca a desinência de primeira conjugação, tá? Confere? Se você destaca a desinência de primeira conjugação, você vai ter o radical, que no caso aqui é AM, tá? E aí eu conjugo o verbo, tá? Ó, amo, amas, amat. Amamos, amates, amam. Gente, presta atenção. O que foi que eu fiz? Primeira coisa que é que eu tenho que perceber, tá? Esse azinho que nós estamos vendo aqui, ele é a vogal temática. Aí eu digo mais. Lembra que em português a segunda pessoa do singular vai terminar em S? Porque exatamente é como termina a segunda pessoa do singular em todos os verbos em latim. Esse S, ele é desinência, número pessoal de segunda pessoa do singular
na conjugação verbal em latim, tá? Então, é aí que vem. O detalhe é, na aula passada, nós dissemos assim, né? Não sei se vocês recordam, tá? Nós dissemos, o ela canta. Aí eu dizia assim, gente, o verbo na terceira pessoa do plural, do singular, termina em AT. O verbo na terceira pessoa do plural termina em ANT. Dá uma olhadinha, verbo na terceira plural, singular, termina em AT. Verbo na terceira pessoa do plural termina em ANT. Tem dúvida aqui, povo? Ok. Pode seguir? Pode. Então, o que é que eu vou observar? Eu quero conjugar o verbo laborare, tá? Beleza. Laborare, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Identificar se termina em ARE, tá? Beleza. Se termina em ARE, significa dizer que o radical dele é o quê? Labor, tá? Beleza. Então, eu tenho labor, né? Laborare significa trabalhar. Deixa eu tirá-lo daqui, para não fazer com muita confusão, tá? E vou trazê-lo para cá. Ó, laborare, certo? Tirei o ARE. Significa que? Labor. Labor é o radical. Tem dúvida aqui? Ok. Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Gente, então, vamos prestar atenção. Nós vamos ter como terminações laboro, laboras, labora. Laboramos, laborar, laboramos, laborats, laborante. Ok? Tranquilo? Ok. Rapaz, que ele está trabalhando em latim. Tranquilo, né? Ok. Gente, então vamos lá. Ó, eu tenho a frasezinha, de novo, Brasília, terra este. Então, quando eu tenho um Brasília, terra este, eu tenho que ter cuidado, tá? De identificar o sujeito, tá? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Tranquilo? Ok. Maravilha. Vamos trabalhar com uma frase que nós vimos, com palavra que nós vimos na aula passada, tá? É a palavra magistra. Né? Você sabe que a palavra magistra para nós vai ser professora, tá? É a palavra puella. E o que é que significa puella, Luiz? Ela, professor. Não. Ela. Começa com men, termina com nina. Menina. Caraca, sabe geral, bicho, é isso mesmo, tá? Menina. Edvan, Diga. nós estamos falando aqui de palavras que conservam, de palavras que conservam o mesmo radical, né? Isso. Mas aí no latim não vai ter aquela confusão que a gente tem em português de palavras sofrerem com radicais, não conservar o mesmo radical? Vamos ter situações, tá? Vamos ter situações. Mas aqui, nesse caso, aqui em particular, eu estou falando de verbo, né? Uhum. Aqui, tá? Beleza? Porque tem os verbos Pronto. defectivos, aí Então, fica não, complicado. vamos trabalhar com verbos irregulares. Com certeza. Ok. Viu? Edivan, antes da gente trabalhar verbos irregulares, é importante deixar claro que nós estamos trabalhando com o verbo de primeira posição.
Não é isso? Primeiro, Você trabalha presente o verbo. indicativo, primeira conjugação. O único verbo irregular que, por enquanto, nós vamos trabalhar com ele é o verbo S. Tá? É aquela história. Eu dizia pro Júnior, durante a semana, o Júnior disse que interessa fazer essas aulas, sabe? Aí eu dizia assim, rapaz, esse material, assim, ele é tão fácil, tão básico, que se a gente fizer à risca o que ele está dizendo, da primeira à 30ª lição, a gente acaba aprendendo sem querer, sabe? Então, eu quero que vocês tenham cuidado exatamente com isso. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês sabem, né? Vocês, ou pelo menos devem saber, mas é aquela história, se não souber também não fique constrangido, diga que não sabe, certo? Olha aqui. O verbo é ensinar, tá? O verbo ensinar, não, o verbo amar. Vou colocar uma coisa bem simples, tá? O verbo amar, ele é um verbo transitivo direto, tá? Preste atenção. Eu tenho o verbo amar. Verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Tá? O que é um verbo transitivo direto? Na aula passada, eu acho, não sei se foi o Alvino que colocou, Edivan, mas nessa leiturazinha aí, todos os verbos têm sentido completo, os verbos são intransitivos. A águia voa, a menina canta, a professora ensina, né? O agricultor trabalha, não foi? O verbo tem sentido completo, ou seja, a gente diz a frase e a frase está completa ali naturalmente, certo? Mas se eu digo a frase, né? Lembrando, verbo amar é transitivo, transitivo, tá? VTD, tá? Verbo transitivo é aquele que não tem sentido completo. Quando eu digo, por exemplo, a professora, tá? E aqui presta atenção que eu estou falando em português, tá? A professora ama a aluna, a menina, tá? A professora ama a menina. Gente, sujeito da frase. Sujeito da frase, a professora. Beleza. Cadê meu amigo Márcio Marques? Bom dia, tá aí? Tamo junto. Beleza. Qual é a função sintática da palavrinha ama? VTD. Tá cortando aqui. Verbo, né? Ó, ama, tá? Ama é um verbo. Aí você pergunta assim, né? Presta atenção. Só aí para quem tiver... Oi. Oi? Rolou o áudio aqui, tá? E agora? Pronto, pode continuar. Pronto. Ó, para você identifica o verbo, tá? E na frase você dialoga o tempo todo com o verbo. Ama. Aí você pergunta para conhecer o sujeito. Quem ama? Quem ama é a professora ou quem ama é a menina? Quem ama... A professora, no caso, é sujeito. É a professora. Pronto. Exatamente. Quem ama, tá? É a professora. Então, nesse caso, se quem ama é a professora, então o sujeito é a professora. Preste atenção. Você pergunta o verbo quem. Quem pratica a ação. Quem pratica a ação é o sujeito. Quem ama é a professora. Perfeito. Né? Aí você pergunta para o verbo. A professora ama. Gente, quem ama alguém ou alguma coisa? Quem é que a professora ama? A menina, tá? Se o verbo é transitivo direto, a menina é objeto direto. Perfeito, tá? Então, maravilha. A professora ama a menina. Essa frase,
a professora ama a menina, a professora é magistra, tá? Menina, puella, tá? Puella. E o verbo amar, aqui o verbo amar, ó, amo, amas, ama, amamos, amados, amam. Certo? Não é isso? Então, presta atenção. Eu vou pegar o verbo amar, tá? Amar. Amare, que é o verbo amar. Beleza, né? Gente, a frase a professora ama a menina, eu vou fazer assim, ó. Magistra puellam amat. Tá? Gente, preste atenção. Deixa eu dizer que meu computador é igual ao dono dele. É retardado. Deixa eu dizer para ele que ele está trabalhando em latim. Ó, magistra puellam amat. Tá? Tenha cuidado. Lembra que eu falei para vocês da minha técnica de destacar as desinências? Tá? Eu vou destacar e vou pedir que vocês sempre façam a mesma coisa. Tá? Por quê? Vamos lá. Ó, no latim, existe um negócio chamado caso e um negócio chamado declinação. Tá? No latim, existe um negócio chamado caso. Deixa eu voltar para a minha caneta. E a minha caneta será vermelha. Tá? No latim, existe um negócio chamado caso e um negócio chamado declinação. Tá? A grande diferença do latim para a língua portuguesa é que a língua latina, assim como a língua grega e atualmente como a língua alemã, trabalha com isso aqui. Caso e declinação. O que é caso? Caso é o conjunto das diversas classes gramaticais que um nome pode ter. Exemplo, eu posso ter um nome no sujeito, no adjunto adnominal, no objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial circunstancial e vocativo. Tá? Preste atenção que em latim eu vou ter 6 casos. Tá? O que é um caso? Caso é o conjunto das diversas classes gramaticais que um nome... Preste atenção. Quando eu falo em nome, eu estou dizendo que eu tenho 2 grandes classes gramaticais. Uma composta por nomes e a outra composta por verbos. Tá? Eu tenho 2 grandes classes gramaticais que vai reger a minha gramática latina. São os nomes e os verbos. Nome. Aí você vai ter numeral, pronome, advérbio, adjetivo, tá? E assim por diante, interjeição. Então, o que é um caso? Caso é o conjunto das diversas classes gramaticais que um nome pode ter na frase. E o que é declinação? Declinação é um conjunto de casos, tá? E quantos casos eu vou ter no latim? No latim, eu vou ter exatamente 6 casos. Tá? Quais são esses casos? Tá? São os casos, né, do sujeito. Depois eu vou numerar tudinho, que eu vou montar uma tabela com isso. Então, não precisa nem perder tempo copiando. Tá? E o que é uma declinação? Declinação em número de 5 declinações. Tá? Uma declinação é um conjunto de casos. Eu tenho exatamente 5 declinações. Essas declinações, tá? Aí eu vou montar a tabelazinha bem aqui. Só um instante. Tá? Eu vou montar a tabela bem aqui, que é a seguinte. Eu vou ter
Deixa eu ver como é que eu me expresso melhor, tá? Vou montar aqui uma tabela, e nessa tabela eu vou trabalhar com a primeira ideia de caso que nós podemos ter, tá? O caso do sujeito, ele é chamado... Deixa eu colocar a tabela, que aí eu me expressarei melhor E mais em relação ao que eu estou pensando, tá? Eu tenho 5, 6 declinações, a minha tabela deve ter 7 linhas. Tá? 7 linhas. Caso, função, singular, plural, vou colocar 5 colunas. Com ajuste automático do conteúdo. Tá? Gente, então preste atenção. Eu vou ter aqui singular, plural, tá? Caso, função, pronto. Gente, eu vou ter caso, caso, sujeito. Essa tabela, preste atenção, esse documento que eu estou fazendo aqui em Word é o mesmo documento que eu vou usar em todas as aulas, vou só completando ao longo dos nossos estudos, tá? Sujeito. Eu vou ter adjunto, adnominal, tá? Esse adjunto adnominal, adjunto adnominal de posse, tá? Só te deixar para aqui, colocá-lo aqui. Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e vocativo. Gente, presta atenção. O que é que eu estou dizendo que eu vou ter aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguém querendo chegar aqui. Tem, Edvan, tá lá no grupo, tem 3 pessoas querendo confirmação. Eu estava aqui concentrado, sem olhar. Diga aí no grupo, diga que pode vir que a gente está chamando. Sua mãozinha está levantada, nosso Marcos. Se dizer alguma coisa, era só isso mesmo? Era só isso mesmo. Beleza, garoto. Vou dizer ao menino que pode vir, é porque eu estou concentrado aqui, não estou olhando para a tela, tá? Diga aí que eu estou, inclusive, esperando aqui. Uhum. Cadê o povo? Quem é este povo? Mandei a mensagem aqui no grupo aqui, e o Helder também. Beleza. Espera um pouquinho. Aqui o Manuel. Pronto. Beleza. Zé Maria estava dizendo que estavam boicotando a entrada dele. Rapaz. Aqui é um cabo safado. Nem falei em cabo safado, tá com os amigos, olha. Vou falar em cabo safado. Cadê quem? Gente, chegou o Ivanilson, né? Gente, então vamos lá, ó, tá? Presta atenção. Aqui eu tenho as funções equivalentes em português, tá? Que as palavras assumirão em latim. Certo? Beleza.
O detalhe é que cada função dessa, ela vai, em latim, receber um nome diferente. Como? Quem quer pegar a galinha, meu querido, não vai dizer show, certo? Nós vamos fazer o seguinte, e essa é já, já, certo? Eu vou trabalhar, vou dar o golpe em vocês, tá? E vou trabalhar apenas o caso do sujeito no nominativo, e o que eu disser para o sujeito, eu estarei aplicando ao predicativo do sujeito. O sujeito, no singular, ele termina em A. Deixa eu colocar aqui, certo? Ó, o sujeito, no singular, ele termina em A. E no plural, ele termina em AE, certo? Mas o meu objeto direto, eu tenho que, obrigatoriamente, o que eu disser para o sujeito, eu aplico ao predicativo do sujeito, tá? O que eu digo para o sujeito, eu aplico também ao predicativo do sujeito. Vou eliminar aqui essa coluna. Preste atenção. Então, vamos lá. E o objeto direto? O caso do objeto direto, eu vou chamar de acusativo. Certo? O meu acusativo, que é o objeto direto, no singular em latim ele termina em AM e no plural ele termina em AS. Muito bem. Queridos, aqui é um olho no peixe e outro no gato. Tá? Preste atenção ao que eu estou lhes dizendo aqui. Ó. Deixa eu colocar lá para baixo, que eu quero que vocês olhem para essa tabela e para a frase que eu construí. Ó. Magistra, puellam, amas. Tá? Você vai lembrar que o verbo amar, cadê o verbo amar? Está aqui. O verbo amare é amar, gostar. Certo? Então, quando eu estiver trabalhando com o verbo amare, com o verbo amar, é aquela história. Agora eu entendi por que a gente vai chamar o verbo amar em português de amar. Exatamente, porque lá em latim ele é amare. Tá? E durante as conjugações verbais, nós vamos encontrar várias palavras que nós conhecemos e, de repente, não sabemos a procedência dela. O detalhe é o seguinte. No verbo amar, né? Mais especificamente falando, no verbo amare, amo, amas, amas, eu amo, tu amas, ele ama. Amamos, amates, amam-te, nós amamos, vós amais, eles amam, tá? Vamos aqui para a frase que eu tenho. Então, magistra, puellam, ama. Você sabe que a palavra magistra significa professora, a palavra puella significa menina, e amam-te é do verbo amar. Ama-te é do verbo amar. Terceira pessoa do singular. Alguém tem dúvida até aqui? Pode seguir? Beleza. Então, vamos lá. Gente, para a gente fazer uma tradução de frase, tá? Que, inclusive, é o que eu vou querer que vocês façam nas leituras 2 e 3, tá? É a tradução da leitura e traga para a gente discutir, tá? Para a gente poder trabalhar com a ideia da tradução. A primeira coisa que você faz é localizar o verbo, tá? Preste atenção. A primeira coisa que nós vamos fazer para uma tradução é localizar o verbo. Aí você vê o seguinte, ó. O verbo amare, ele está aqui na terceira pessoa do singular. Concordam comigo? Sim. Aí você vai fazer assim. Literalmente, você tem que fazer análise sintática. Não existe tradução em latim sem análise, tá? Aí você lembra. Verbo, terceira pessoa do singular no presente indicativo, que significa ama. Ok? A palavra magistra termina em A. Aí você olha para a tabela, tá? Olha aqui que interessante, ó. Tá? Você olha para a tabela, e eu estou construindo passo a passo, tá?
O que é que termina em A? O que termina em A é isso aqui, ó. O singular do sujeito. Que você, a partir de hoje, não vai chamar o sujeito de sujeito. Sujeito, sabe quem é que chama sujeito? É o pessoal lá do IPUNEC, tá? Que nunca estudou latim na vida. Nós somos da Escola Diaconal Santo Estevão, tá? A gente vai... Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu filho, seja bem-vindo, tá? Nós vamos chamar agora, o sujeito é de quê? Nominativo, tá? Ora, quando eu chamo o sujeito de nominativo, tá? Aí eu vou acrescentar uma linha nessa tabela, uma coluna nessa tabela, para ajudar na nossa análise. Tá? Só um instantinho. Tem alguém chegando. Seja bem-vindo. Alguém desconhecido. Meu Deus, alguém desconhecido. Quem será? Eu estou tentando entrar no computador. No outro... Isso deu uma neblina. É. Um terrorista da frecheirinha. Então, vamos aqui. Tá? Ó, A dificuldade é essa, porque a gente tentando entrar no computador vai dar trabalho. Viu? Escolha um ou outro. Tem alguém com 2 microfones ligados. Gente, vou inserir aqui uma coluna, tá? Inserir, que aí isso vai ajudar a gente, que é a maravilha. Coluna à direita. Era não retardado mental, era à esquerda. Inserir, coluna à esquerda, tá? Olha, em latim, lembra que nós dissemos na aula passada que no latim não existe artigo, não foi? Pronto. Se no latim não existe artigo, mas em português existe artigo, tá? Eu estou trabalhando aqui com A e A, tá? No latim não existe artigo, mas no português existe artigo. Se no português existe artigo, na hora de eu pegar essa minha frase e jogar para o português, eu tenho que colocar um artigo nela. Seja o artigo definido, seja o artigo indefinido. Então, quando eu disser, preste atenção, tá? Voltando aqui para o meu documento. Quando eu tiver que um caso está no nominativo, eu obrigatoriamente, na hora de traduzir, eu tenho que escrever um azinho antes dele, tá? E como é que eu sei que está no nominativo? Se terminar em A, é que é nominativo singular. Terminar em AE, é nominativo plural, tá? Então, significa magistra. Magistra significa o quê, gente? Professora. Perfeito. Aí você vai dizer professora ou a professora? A professora. A professora. Beleza. O que é que nós vamos ter aqui, tá? Nós vamos ter, bem aqui, aí você tem que fazer isso, ó. Tem que fazer análise, tá? Magistra. Aí você vai dizer nominativo, feminino, singular, tá? E vai significar a professora. Beleza. Então, isso aqui vai ser a professora, coloque na ordem agora do português, tá? A professora ama, tá? Beleza. Puelam termina em AM. Se termina em AM, só pode ser objeto direto, tá? A professora ama. Ama quem? Quem ama alguém ou alguma coisa, tá? Então, quando eu perguntar o verbo quem, né?
ou o que, eu estou trabalhando com objeto direto. Só que nós não vamos chamar o objeto de objeto direto. Em latim, nós vamos chamar o objeto direto de acusativo. Tá? E o acusativo, quando for feminino singular, ele vai terminar em AM. Se ele for feminino plural, ele terminará em AS. A questão é, puellam. O que é puellam? Puellam, tá? Puellam, não é um acusativo? Acusativo singular? Se é um acusativo singular, tá? Esse as que eu coloquei é ao lado do português, a tradução, tá? Na hora que eu fizer a minha tradução, tá? Na hora que eu traduzir, eu vou chamar isso aqui, tá? Só para então a ideia do que a gente quer, tá? Na hora que eu falar na tradução, eu disser puellam, eu vou dizer a menina. Se eu dissesse puella, terminado em A, era a menina, mas era com função de sujeito. Só que eu não vou mais chamar de sujeito, eu vou chamar de quê? Nominativo. Tá? Lembrando que a função, o nome, o caso nominativo, vai fazer função de sujeito e predicativo do sujeito. Tudo aquilo que eu disser para o sujeito, eu aplico também ao predicativo do sujeito. Certo? Gente, então preste atenção. O que eu tenho aqui? Puellam. O que é puellam? Tá? Puellam. Menina. Pronto. Aí, mas você tem que fazer análise, né? Beleza? Ó, puellam. Isso aqui é um acusativo. Tem alguém chegando, deixa eu só receber a pessoa já que eu continuar a análise. Tá? É o Vicente Eufrásio. Pronto. Ó, então, assim, o que é que eu tenho aqui na palavra puellam? Como termina em AM, Edmar Filho, seja bem-vindo, bom dia. Tá? Como termina em AM, só pode ser uma coisa. O quê? Acusativo feminino singular. Ora, acusativo feminino singular, eu sei que a palavra puellam vem da palavra puella. Tá? O detalhe é que puella significa menina, puellam significa também menina. Tá? E aí a minha frase vai ficar: a professora ama. Ama quem? Puellam. E o que é puellam? Volta para a tabela, dá uma olhadinha, tá? É um acusativo, ou seja, faz função de objeto direto, e eu vou dizer o quê? A menina, tá? Então, a professora ama a menina. Deixa eu só colocar de caneta preta para ficar tudo igual, tá? A professora ama a menina. A menina. Beleza? Gente, agora vamos aproveitar e vamos fazer a conclusão. Tá? Não tem aqui a palavra, a frase, magistra puellam amat. Vamos imaginar o seguinte. Tá? Vamos considerar que eu diga assim, ó, magistram puella amat. O que eu estaria dizendo com esta frase? Preste atenção que, do ponto de vista da escrita, se eu olhasse de forma bem seca, tá? Do ponto de vista da escrita, a primeira frase e a segunda se parecem. Mas aí tem um detalhe, cuidado com essa informação, tá? A palavra magistra, aqui, ela não termina com A, ela termina com AM. Se termina com AM, ela é acusativo singular. A palavra puella,
Deixa eu só desfazer essa marcação. Singular. A palavra puela, ela termina com A. Também está no Se ela singular. termina com A, ela não é acusativa, ela é nominativo. E o meu verbo está na terceira pessoa do singular. Ora, verbo no singular significa dizer que o sujeito está no singular. E eu não vou mais chamar sujeito, eu vou chamar de quê? Nominativo. Tá? Presta atenção, nominativo. Nominativo, que faz a função do sujeito, o singular termina em A. Então, eu vejo o verbo está no singular. Se o verbo está no singular, o sujeito tem que estar no singular. Mas no singular, ou eu termino com A, ou eu termino com AM. Se terminar com A, é sujeito. Se terminar com AM, é objeto direto. Então, nesse caso, magistrum puella ama. O que é que eu queria dizer com essa, que eu gostaria de dizer com essa frase? A menina ama a professora. Ô, caboclo invocado, estudinho veio do Acaraú, rapaz. Tá? Do Vale, a Exatamente. Acaraú é forte. Tu é doido, mas tirando o defeito, fica a cidade excelente. Tu é doido, rapaz. Gente, então, vamos lá. Pegar o raciocínio aí do nosso irmãozinho Alvino, tá? E aí é assim. Viu? Ó, presta atenção. Primeira coisa que eu faço é procurar o verbo. O verbo está no singular. Verbo, terceira pessoa do singular. Que é o verbo amar, terceira do singular, ama. Quem é que ama? Quem é que ama? É magistrum ou é puella? Gente, só pode ser puella. Tá? Porque o verbo está no singular, nominativo singular. Aí você faz análise. Não, gente, não dá para adivinhar, não. Tá? É aquela história. Mas aqui é adiantar simples. Beleza. E quando estiver lá na frente? Quando juntar declinações, por exemplo, diferentes, né? Casos com a mesma terminação, dentro da mesma declinação. Então, puella termina em A. O que eu tenho? Isso aqui é um nominativo feminino singular. Tá? Então, a menina ama. Beleza. A menina ama. Quem ama alguém. Quem a menina... Pergunta pro verbo. Quem a menina ama? Às vezes, a menina ama a professora. Terminei a M. Aqui eu tenho um acusativo feminino singular. Aí eu vou pegar essa frase todinha, depois que eu analisei, eu vou trazer para o português, tá? Que vai ficar como? A menina ama a professora. Ama. Meu Deus, era para ser um A bem aqui. Vixe, Maria. Deixa eu apagar tudo e colocar com letrinha melhor do que a minha. Tá? Edivan, o pessoal estão fazendo fila lá no grupo do WhatsApp para poder entrar aí. Olha que legal. Gente. Abra as portas, Edivan. Pronto. Abre as portas. Eu estou dando a aqui o raciocínio, eu não olho para nada, sabe? Só porque eu estou trabalhando. É sim. Vou colocar bem aqui, colocar aí para mim, mas ele vai estar dizendo assim, vinde a minhas criancinhas, diga. Bom, gente, assim, nós vamos concluir esse e aí eu quero que vocês busquem traduzir as lições 2 e 3, tá? Pronto. Todo mundo seja bem-vindo agora. Recebi todo mundo. Viu? Então, a frasezinha final, como? A frase final fica como? A menina ama a professora. A menina ama a professora. Como hoje nós temos pouco tempo, tá? A gente conclui aqui. Agradece aí os irmãozinhos que quiseram estudar junto com a gente. E na semana que vem, nós teremos pelo menos 1h30 de estudo. Ok? Então, um abraço grande a todos. Muito obrigado pela participação. Beleza? Estamos juntos, Edivan. Beleza. Agora que o emprego terminou, Consegui agora.